Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Terça-feira, 12 de dezembro. Enquanto isso, em Acapulco, Mirton aconselha Clara a investir todo o dinheiro que Rodrigo a deu. Clara diz para falarem da vida, de respirar, viver, aproveitar. Maximino diz a Jana e Lorenzo que, como presente de casamento, quer dar para eles um apartamento. Cláudio diz a Maximino que ele e Luciana já compraram um apartamento no mesmo edifício que moram, para dar de surpresa para o casal. Lorenzo diz que Jana vai morar no lugar que ele possa oferecê-la. Jana diz que já está sendo desocupado um apartamento da vizinhança. Roselena não apoia e quer que eles aceitem o presente. Lorenzo aceita, mas diz a Maximino que quer pagá-lo mensalmente um aluguel e no final ele pode lhe dar as escrituras. Maximino concorda então. Paz diz que se sente tranquila em deixar as coisas bem esclarecidas entre os noivos. Roselena descobre que Rodrigo se divorciou de Clara e fica chocada. Rodrigo diz à mãe que o tema de seu divórcio com Clara eles falarão em outra ocasião, porque hoje é a noite de Jana e Lorenzo. Lorenzo chegou ao apartamento de Luciana com a família. Cláudio admira a decisão de Lorenzo. Luciana diz ao irmão que se ele precisar dela, irá ajudá-lo. Roselena está na capela e reza a Deus, dizendo que sua alma está triste, que está a ponto de morrer. Roselena pede que Deus a leve pela justiça, porque tem muitos inimigos. A víbora segue chorando, suplicando que Deus a leve com ele. Luciana, prestes a dormir, observa um retrato dela com seu bebê. Paz diz a Luciana que não acredita que Roselena tenha aceitado tão fácil o casamento de Jana com Lorenzo e só estará tranquila quando eles receberem a bênção de Deus no altar. Rodrigo diz a Alexia que a mãe dela estará fora por uns dias e logo deve voltar. Maximino brinda um vinho com Vic para o início de uma nova etapa na relação deles. Vic pergunta se ele vai se divorciar. Maximino diz que nunca abandonará Roselena. Maximino entrega para Vic as escrituras de vários edifícios e de um local onde ela poderá construir sua própria estética, seu salão de beleza. Maximino pede fidelidade absoluta a ela. Rodrigo pergunta a Brígida se Clara levou tudo ou disse algo. Brígida diz que não, mas que Clara a tratou muito mal, como sempre. Maximino chega em casa. Roselena pergunta se ele se divertiu muito, porque achou estranho ele sair de casa depois do jantar. Ela pergunta se ele continua a enganando com outras. Roselena pega seu rosário e reza a Deus pela salvação da alma de seu marido, que cai a espada sobre a consciência dele para limpar a alma dele. Já de manhã, Brígida avisa Julieta que toda a família de Luciana foram à casa dos Torreslanda jantar e Lorenzo foi pedir a mão de Jana. Luciana pede a Paz e Madalena para irem com ela para elas conhecerem o Mateu. Paz aceita. Celina avisa Maximino que Rodrigo está levando Alexia na escola e Patrício na hidroterapia. Oscar se demite e renuncia à empresa. Maximino fica chocado. Cláudio diz a Maximino que Oscar falou com Pedro Campos e descobriram a verdade, o que ele sempre soube, que ele organizou a fraude contra ele. Luciana visita Mateu e leva Paz e Madalena para conhecê-lo. Elas conhecem o menino e o cumprimentam. Paz fica encantada por Mateu e toca nele. Maximino pede que Oscar peça explicações a Cláudio Linhares. Cláudio diz a Maximino que já chega de fingir, porque cedo ou tarde iriam descobrir a farsa dele, que ele subornou Pedro Campos para prejudicá-lo. Cláudio diz a Maximino que ele o traiu, o meteu na cadeia porque é um ladrão, um miserável, um covarde. Oscar diz a Maximino que já tem provas e Pedro Campos está disposto a dizer na frente dele toda a verdade. Cláudio diz a Maximino que ele nunca suportou que ele tivesse mais dinheiro que ele e nunca tolerou de Aurora ser mais mulher e mais esposa que Roselena, que a amasse como Roselena nunca o amou e nem o amará jamais. Maximino tenta agredir Cláudio e o empurra. Ele manda Cláudio se acalmar, senão não responde por si mesmo. Cláudio manda Maximino bater nele, descarregar tudo, porque nem isso vai acabar com o peso da consciência dele. Oscar impede que os dois briguem e diz que sua demissão é irrevogável. Rodrigo e Patrício chegam ali e ficam chocados. Rodrigo pergunta a Oscar por que se demitiu. Oscar diz que não voltará a trabalhar naquela empresa e agradece por tudo. Cláudio diz a Maximino que os dois filhos dele são todos dele, para ele explicar tudo. Maximino confessa a Rodrigo e Patrício que Oscar descobriu que ele orquestrou a fraude de Cláudio Linhares, que por sua culpa, Cláudio passou 20 anos na cadeia.
Os dois ficam chocados. Maximino diz que pensou que jamais o descobririam, mas o passado o condenou. Maximino fala que pagou Pedro Campos para fazer tudo e depois sumir, mas ele voltou. Rodrigo pergunta ao pai como foi capaz de fazer isso. Maximino diz que o orgulho e a inveja que nunca os deixa só. Paz diz a Tilo que sua filha Luciana tinha falado muito bem de Mateu e tiveram vontade de conhecê-lo. Luciana decide sair para trabalhar, mas diz a Mateu que eles se verão logo. Rodrigo parte para cima de Maximino ao descobrir o verdadeiro pai, o verdadeiro homem que ele é, e fala que ele fez muito mal para Luciana, para Cláudio e para ele, e o chama de mentiroso. Patrício pergunta ao pai se deu conta do que ele e sua mãe fizeram com a vida deles. Rodrigo pergunta por quê, se foi por dinheiro, poder. Maximino diz que o que foi feito, feito está, e assumirá as consequências, mas lamenta profundamente por ter feito mal a eles três. Patrício diz a Maximino que a diferença dele e de sua mãe com eles três é que eles conseguem perdoar. Rodrigo surta de ódio. Clara diz a Julieta que não é possível Roselena ter aberto as portas de casa para receber a doméstica e toda a tribo dela. Julieta diz que tem vontade de pegar Roselena pelos cabelos e puxá-la pela casa para ver se tira dela a mulher soberba que ela é, além de arrogante. Roselena vai à empresa e pergunta a Rodrigo por que se divorciou de Clara. Rodrigo diz que não tem por que dizer nada a ela e pede que não se meta na sua vida e o deixe em paz. Rodrigo diz que suportou Clara todos esses 5 anos para não separar Alexia dela, mas foi Clara quem promoveu o divórcio. Roselena pergunta se ele está se reconciliando com Luciana. Rodrigo diz que não. Clara elogia Milton por ter pagado o hotel para ela. Milton pergunta a Clara se quer conhecer seu assessor financeiro. Ele fala que tem investido dinheiro com ele. Clara se interessa. Mirko não cansa de elogiar Clara e a beija. Luciana diz a Patrício que hoje levou sua mãe Madalena para conhecerem Mateu e elas ficaram encantadas. Patrício diz a Luciana que eles têm falado tanto de Mateu que já quer conhecê-lo. Namurashi liga para Luciana e diz que o dono de uma galeria está muito interessado em expor as peças dela na Galeria Santa Fé, que é uma galeria das mais importantes da América Latina. Luciana fica muito animada. Namurashi pede que ela se prepare. Clara pede que Brígida se atente às coisas. Brígida diz que ela já não vive ali. Rodrigo pede permissão a Tilo para levar Mateu para passear. Ele acaba aceitando. Aquiles anda com Procópio e quer voltar ao trabalho. Procópio quer cuidar da saúde do Sr. Aquiles. Aquiles encontra velas e imagem de santos ali perto de seu armazém, e que todos vieram ali para rezar por sua saúde. Paz diz a Luciana que já irá voltar para o povoado, e Madalena foi ao Lava Jato se despedir de Violeta. Madalena diz a Violeta que só veio dar a bênção a ela e se despedir, porque já voltarão para o povoado. Violeta diz que é bom, que ela estará ocupada de seu pai. Madalena se enfurece. Violeta pede que a mãe deixe de ter rancor, porque isso não serve pra nada. Madalena abençoa Violeta e manda ela se cuidar. Paz diz a Luciana que Mateu é um menino maravilhoso. Luciana diz que Mateu a fez imaginar que seu filho seria como ele. Paz diz a Luciana que quando viu Mateu sorrir, parecia que era ela quem estava sorrindo quando era criança. Patrício recebe a surpresa ao ganhar um lindo carro. Maximino, emocionado, diz ao filho que o carro é para ele. Patrício fica sem reação. Maximino diz que esse é um passo a mais na reabilitação dele. Luciana diz a Cláudio que sua exposição na galeria vai dar muito bem e o dono de lá quer conhecê-la. Cláudio diz que está muito orgulhoso da artista que ela se tornou. Cláudio diz a Luciana que falou com Pedro Campos e ele confessou que Maximino o pagou muito dinheiro para culpá-lo da fraude. Maximino abraça o filho e diz que prometeu e vai se encarregar de fazê-lo caminhar, custe o que custar. Patrício diz que está desconcertado de que por um lado ele pode ser um ótimo pai e por outro lado é o que eles descobriram, mas agradece por tudo mesmo assim. Patrício entra no seu carro. Roselena está irritada e diz a Matilde que Patrício agora poderá sair e vir toda hora que quiser e a primeira coisa que ele vai fazer é ir atrás de Luciana. Matilde diz que de todo jeito isso é uma bênção para ele. Patrício começa a dirigir. Brígida entrega para Clara os documentos que ela pediu. Clara diz que já se divorciou de Rodrigo, mas como é mãe de Alexia, é muito importante ela lhe dizer tudo o que ocorre no apartamento. Rodrigo está assistindo um filme com Alexia e Mateu, e comendo sorvete, pipoca, suco e várias guloseimas. Bruxa do capeta, Clara chega ali e pergunta o que ele está fazendo. Mateu se apresenta e pergunta se ela quer um bombom. Clara pergunta a Rodrigo quem é aquele fedelho que está sujando os móveis. Alexia diz que é seu amigo
Rodrigo Mateu e o abraça. Clara pede que Alexia não toque naquele moleque, senão ela vai se sujar. Cielo diz a Júlia que seu filho estava contente em sair para assistir filme com Rodrigo e Alexia. E ele é bom, não é invejoso, e seu garotinho é um anjo de Deus, e ele merece um melhor pai, como Rodrigo. Rodrigo diz a Clara que Mateu é seu amigo e de Alexia. Clara manda ele dizer o que quiser, porque veio buscar uns papéis para uns assuntos seus. Ele diz que não se interessa pelo que ela faz ou deixa de fazer, e ela pode fazer da vida dela o que ela quiser. Clara manda Rodrigo aproveitar o quanto puder, porque a última carta na manga é ela que tem. A Alexia pergunta à mãe se ficará para ver o filme com ela, seu pai e Mateu. Clara diz que não poderá, mas diz à filha para quando Mateu for embora que ela peça para babá dar banho nela e jogar aquela roupa no lixo. Rodrigo se irrita e diz a Clara que já basta. Patrício chega até Lorenzo e Fabiano com seu carro. Ele diz que não pode caminhar, mas pode dirigir. Patrício convida Lorenzo para ir com ele e Jana à cafeteria chinesa. Violeta diz a Serena e Dália que sua mãe voltou pro povoado com Paz e Arite, e parece que vão ter que trabalhar com um grupo de mulheres, porque será feita uma exposição ali na capital, das peças de Luciana. Violeta está preocupada com seu pai, Aquiles. Aquiles pede ajuda de um executivo para lhe dar uma lista de todos os seus bens que ele tem. Oscar e Constanza visitam Luciana e Cláudio. Luciana diz a eles que seu pai lhe explicou tudo e não entende as razões que Maximino teve para fazer mal ao seu pai. Oscar diz que a verdade sempre sai à luz. Luciana agradece a Oscar. Cláudio propõe a Oscar de serem sócios. Ele aceita, agradece e todos brindam. Jana já está na cafeteria com Patrícia e Lorenzo. A atendente diz a Lorenzo que foi bom ele ter voltado e pergunta o que aconteceu das queimaduras deles, porque aquela senhora elegante jogou o café com leite quente em cima dele. Patrícia e Jana ficam chocados ao saberem do que Roselena fez com ele. Lorenzo diz que não é fofoqueiro e Roselena provavelmente estava num dia ruim e por isso não contou nada para Jana. Clara diz a Julieta que Mircon vai chamar o assessor financeiro dele para ajudá-las. Julieta lê o jornal, onde informa que as peças de Luciana serão expostas na inauguração da Galeria Santa Fé. As invejosas Falcianes ficam sem acreditar. Melissa visita Luciana e fala que estão oferecendo um trabalho em Nova York sobre a organização de qualquer tipo de entretenimento e tema. Luciana fica feliz por ela. Melissa diz que antes de viajar quer um conselho dela em relação ao seu amor por Cláudio. E precisa dizê-lo. Clara diz a Julieta que não pode acreditar no que Luciana conseguiu, a doméstica. Julieta diz que precisam ver para crer, e olha só onde a camponesa chegou. Mircon se encontra com Clara e Julieta e fala que seu assessor quer propor outro investimento para o exterior. Julieta pergunta quantos investimentos ele tem. Clara diz que quer conhecer esse assessor de Mircon de uma vez. Mirton brinda com Clara. Rodrigo leva Mateu para casa dele. Mateu mostra a Cielo a bola que Alexia deu. Rodrigo diz a Cielo que Mateu é um anjinho que veio do céu para alegrar a vida deles. Cielo pergunta sobre o interesse de Rodrigo em Mateu. Rodrigo diz que é porque Mateu tem exatamente a mesma idade do seu filho, que ele e Luciana perderam há 5 anos atrás. Roselena pergunta a Boris como está indo tudo. Boris diz que já está preparando o lugar para trancar Jana no dia do casamento. Roselena diz que avisará a data do casamento para ele sequestrar a Jana. Luciana diz a Melissa que esse amor que ela sente por seu pai pode se converter em obsessão. Melissa diz que Cláudio é atrativo, interessante e inteligente e pergunta por que ela pensa mal. Luciana diz que seu pai só tem no coração a lembrança de sua mãe Aurora e não se interessa em refazer a vida dele. Melissa pergunta o que acontece se ela se arriscar e dizer a Cláudio o quanto ama. Cláudio chega ali e manda Melissa se arriscar, já que ela não perde nada. Melissa fica envergonhada, achando que Cláudio escutou sua conversa com Luciana.